Quando nós respiramos, Oscar, 3 a 5% do oxigênio, ele gera os chamados radicais livres de oxigênio, que são substâncias tóxicas, né? Uhum. Então tem o peróxido, o radical superóxido, vários, uma classe toda. Mas aí o que acontece? O ozônio, para você se defender desse excesso de radicais livres que acaba por gerar o chamado estresse oxidativo, nós temos que ter mecanismos de regulação no nosso organismo. Então, são 2 tipos. Um que acontece no sangue, no plasma, né, na parte líquida do sangue, que são o sistema antioxidante plasmático. Então, tem várias proteínas, por exemplo, o ácido úrico faz parte disso, a albumina, né? Várias substâncias, a vitamina E, a vitamina C. Então, num primeiro momento, o organismo tenta compensar esse excesso de dano que é potencializado por esses radicais livres de oxigênio com o sistema antioxidante do plasma, do sangue. E existe uma segunda linha de defesa contra essas lesões, que é o sistema antioxidante intracelular, que são 3 enzimas, que tem um nome esquisito, mas são 3 enzimas, né? E o ozônio, ele é uma das poucas terapias, um dos poucos recursos terapêuticos que é capaz de aumentar as enzimas intracelulares, capacitando que as suas células se adaptem melhor a esse dano promovido pelo estresse oxidativo desencadeado pelos radicais livres de oxigênio. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, né, o ideal é que você faça um preparo pré-operatório com ozonioterapia. Por quê? Porque você vai fazer o que a gente chama pré-condicionamento oxidativo. Você dá um estímulo, o organismo entende aquilo como se fosse um exemplo, como se fosse uma vacina do bem, né? E ele faz uma resposta de adaptação. Então, toda vez que você recebe o tratamento, o seu corpo fabrica essas enzimas antioxidantes, regula o metabolismo, regula o nível de açúcar, por exemplo, da glicemia, né? Ele tem várias ações no metabolismo em geral. Então, você prepara o paciente no pré-operatório. E como ele já aumenta a liberação de oxigênio nos tecidos, isso já é um ganho, né, por conta do processo de reparação da cicatrização. E quando acontece a cirurgia, que é considerado um estresse, né, a cirurgia é sempre uma situação de desafio para o sistema, para o nosso organismo. E aí existe todo o processo pós-operatório, que você vai depender de nutrientes, de oxigenação, etc. E o ozônio tem essa característica também de estimular a liberação de fatores de regeneração nos tecidos para facilitar a cicatrização.